Ela tirou do seu trabalho a obrigação de fazê-la feliz e criou a sua própria fonte de realização. Estou aqui com a Francine Estevam, que se tornou uma amiga durante esse processo, né? É jornalista, passamos pela mentoria individual juntas e agora estamos juntas na mentoria em grupo também. Fran, muito obrigada primeiro por ter topado fazer essa retrospectiva comigo da sua jornada, Uhum. do processo de acompanhamento. E vamos lá, queria que você começasse falando um pouquinho do que trouxe você para a mentoria, né? Qual que era a sua situação, qual que era a dor principal que você sentiu necessidade de resolver? Não, perfeito. Obrigada a você pela oportunidade, né, e também por todo o aprendizado nessa jornada. Eu procurei a mentoria inicialmente, assim, num momento que eu estava bastante desanimada com o meu trabalho. Eu estava insatisfeita e como eu sempre associei muito, né, a minha realização pessoal com a profissional, eu estava me sentindo meio perdida. Eu não sabia se era o lugar onde eu trabalho, se era a minha profissão em si. Estava até pensando em mudar ali de carreira totalmente. Então, eu já conhecia você do Clube do Livro e eu decidi fazer a mentoria individual. E a primeira tarefa que a gente fez foi a Roda da Vida. Né? E eu já tinha feito ela outras vezes, sozinha, em aulas que eu assistia online, enfim. E fazer dessa vez foi bem diferente, porque a partir dela eu tive todo esse seu direcionamento, né? Você foi trazendo vários insights. Então a gente viu, por exemplo, a gente viu que sim, meu trabalho tinha alguns problemas que me trazia esse desânimo, essa insatisfação, mas fora isso também tinha outras questões, né? A minha rotina, além do trabalho, também estava drenando a minha energia ainda mais do que o trabalho em si. Então, é, então eu praticamente não tinha nenhum hobby, eu gastava muito tempo consumindo conteúdos em geral, né, que drenavam essa energia, esse meu ânimo, e tudo isso estava contribuindo para ficar nesse estado mais desanimado, mais para baixo, insatisfeita. Uhum. E aí o que eu gostei muito foi que com a mentoria eu consegui, assim, encontrar alguns caminhos que eu acho que sozinha eu não conseguiria, ou talvez eu levaria muito mais tempo para chegar neles, né? E a gente analisou bem a minha rotina, então a gente teve todo um cuidado, todo um trabalho de ver em detalhes mesmo, assim, e fazendo ajustes pequenos, né, para deixar ela mais, como eu diria, acho que nutritiva, né? Acho que é um termo que você usava, e menos desgastante. Uhum. E tudo isso, assim, foi me levando, por exemplo, a um momento mais estável, mais tranquila. Então, como você falou no começo, né, eu sou jornalista, eu trabalho com criação de conteúdo, e eu trabalho com isso para grandes empresas. E eu gosto muito da área da saúde, mas trabalhando para uma agência grande, enfim, a gente não consegue muito ficar escolhendo o que a gente vai escrever, o que a gente vai fazer. E então eu acabo tendo que fazer trabalhos para, ah, por exemplo, agronegócio, né, que eu não gosto nem um pouco, mas eu sou obrigada a fazer. E isso me deixava muito desanimada. Só que daí eu tinha o contrapeso ali, né? Poxa, eu tô num lugar que eu ganho bem, eu estava olhando outras oportunidades com salários menores, tinha essa questão da estabilidade, né? Ser valorizada onde eu tô. E assim, né? Como mudar de emprego não é uma coisa simples e rápida. O processo da mentoria me ajudou muito a entender o meu trabalho, eu acho que ele não precisa mais, assim, eu aprendi com a mentoria a não colocar tanto peso no meu trabalho, né? Ele não precisa necessariamente ser a minha principal fonte de realização, Uhum. mas eu consegui ver ele com outros olhos no sentido de onde eu estou hoje, ele me proporciona uma certa estabilidade financeira, uma segurança financeira, me permite realizar alguns sonhos, algumas vontades, projetos que eu tenho, e que tá tudo bem o meu trabalho ser só uma fonte de renda e ponto, né? Nada além disso. E aí, no paralelo, com base em tudo que a gente foi conversando, nas coisas que eu gosto, né? E que me trazem realização, além das outras coisas na rotina, em outros âmbitos ali da roda da vida que a gente trabalhou muito, é, você me deu uma ideia de focar muito, porque eu percebi, né, que realmente o que eu faço é o que eu gosto de fazer, que é escrever, criar conteúdo, e aí você me deu uma ideia que eu gostei muito e que já fui logo colocando em prática, né, que é o projeto, já saí correndo na frente, que é o projeto de criação de conteúdo para profissionais que trabalham com essa área que eu gosto, que é saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então,
enfim, assim, né, eu consegui colocar menos peso no meu trabalho, criar uma outra atividade que me abastece, que me nutre, e por mais que no princípio eu ainda pensei, né? Falei, ah, não, mas vai ser mais trabalho, né? Eu vou ficar mais cansada, eu vou ficar mais exausta, mais desanimada. Pelo contrário, né? Eu hoje percebo que quando eu chego em casa, mesmo cansada de um dia exaustivo de trabalho das 9 às 18, criar um conteúdo para os meus clientes que trabalham com psicologia, com qualidade do sono, com nutrição, isso me abastece, né? Às vezes até eu fico mais energizada do que eu chego cansada, vou trabalhar mais, mas fico mais disposta, mais animada, porque é algo que faz sentido, algo que realmente me recarrega, que tem um propósito para mim, né? Perfeito. E eu acho que você descreveu muito como a gente se sente quando a gente faz algo que está conectado com o nosso potencial, né? Então, eu notei algumas coisas muito importantes que você falou, eu acho que essa é a principal de todas, porque realmente você foi muito fazedora, né? Acho que a gente estava um dia conversando e aí eu fiz assim, e se a gente fizesse isso, né? E se fosse um projeto para gestão de redes sociais, de profissionais dessa área que você gosta e tudo. E no mesmo dia, ou logo depois, você criou já um Instagram, a gente já começou a fazer isso, e isso me deu muita certeza de vou continuar instigando esse caminho, porque esse é o caminho dela. Do tipo, ela tem resistência, né? Você logo aderiu àquilo que eu propus. Não à toa, hoje você já tem algumas clientes, né? E já está fazendo um trabalho, já está sendo reconhecida por isso, porque era uma habilidade que você já tinha e bastava direcionar para o lugar certo, né? Então, acho que a sua história também fala muito sobre essa autorresponsabilidade, né? Então, não é sobre a gente se acomodar estando num lugar em que a gente não quer estar, mas é sobre a autorresponsabilidade de olhar e falar, bom, os movimentos para uma transição, por exemplo, eu estou fazendo, o que eu não vou fazer é só reclamar da vida que eu estou vivendo hoje, não fazer nada a respeito e viver nesse ciclo, né? Então, o que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida hoje, não ficar dependendo de ser escolhida por uma nova empresa, porque são coisas que a gente não consegue controlar de fato, né? Sim, sim, com certeza. E é isso, né? Eu acho que tinha um receio de já ter tentado outros projetos com a área que eu gosto e não ter dado certo, mas também acho que eu tirei muito peso disso, né? Porque foi exatamente isso, assim, ó, o meu trabalho me mantém financeiramente e o meu projeto me sustenta emocionalmente. Então, eu até não falo, uma transição de carreira, estou empreendendo ou estou criando um novo negócio, porque eu acho que também ser empreendedora não é uma coisa que está no meu radar, né? Eu gosto dessa garantia no final do mês, dessa estabilidade, dessa segurança que o trabalho fixo me dá. Mas, então eu fico chamando isso muito de projeto, eu falo meu projeto de conteúdo. E também acho que tem essa tranquilidade, né, de assim, poxa, eu tô com 3 clientes, tá ok para mim, porque já tá me nutrindo, também não vou pegar 20 clientes sabendo que eu vou me atropelar e que não vou dar conta. Então eu acho que é isso, fazendo as coisas também muito no tirando todo esse peso, fazendo com muita leveza, tirando a cobrança, né, de, nossa, eu preciso de tantos clientes, porque daí eu também não estou fazendo isso só pelo dinheiro, né, eu estou fazendo mais por esse sentido. E acho que pode falar. Não, eu ia só complementar, e muito alinhada com os seus valores, né? Porque senão, se fosse de repente para alimentar um ego, ou se fosse para tomar uma decisão impulsiva, você ignorar, e não à toa a gente trabalhou muito os seus valores, então essa questão da estabilidade, essa questão da previsibilidade, essa questão de poder desligar em alguns momentos, para tomar essa decisão do tipo, talvez não seja a vida dos seus sonhos, assim como pode ser de outras pessoas, largar tudo para viver disso. Ou pelo menos não é nesse momento. E não tem certo ou errado. Tem o que faz sentido para você e para sua vida, né? Sim, totalmente, totalmente. E também de poder ter trabalhado as outras áreas, né, da vida, assim, que eu acho que eram coisas que eu não olhava tanto. Às vezes, né, que nem eu falei, eu já tinha feito a roda da vida antes, eu falava, isso daqui não tá legal, e o que eu vou fazer com isso? Nada, né? Eu não fazia nada porque não tinha esse direcionamento, não tinha essa orientação. Então, a gente até sempre brinca, né, que eu acho que uma das coisas que nem eu,
coloquei ali na minha rotina que eu ia para o trabalho ouvindo podcast. Daí você falou assim, para de ouvir podcast, vai ouvir música, vai pensando na vida. Aí eu falei, imagina que isso vai mudar alguma coisa. E realmente tirou um peso, né? Então eu acho que tudo isso, assim, você me ajudou, por exemplo, a incluir hobbies. Eu percebi que eu não tinha hobbies, eu não tinha nada. Eu chegava em casa e eu ia ali rolar o feed até a hora de dormir, ou então eu ia ver um filme. Então, tudo isso fez bastante diferença, assim, né? Encontrar alguns hobbies. Por mais besta que possa parecer, não sei se eu posso falar besta aqui, mas por mais bobo que possa parecer, assim, eu comecei a pintar Bob Goods na maior brincadeira inocente. E hoje, quando eu falo assim, nossa, eu não quero pensar em nada, é Bob Goods que eu vou fazer, assim, eu vou pintar, porque eu me permito não ser boa, eu fico orgulhosa mesmo assim do resultado, e realmente é, assim, um tempo que eu passo sem pensar em nada, né? Então, aquilo me abastece também. Eu voltei a fazer atividade física, eu fazia uns 10 anos que eu queria voltar para o boxe e eu não voltava. Então, ter voltado também depois de tanto tempo, incluindo isso, assim, mais do que como uma atividade física, também como um hobby, também vai sustentando todas essas outras bases, né? Todas essas outras estruturas. O desânimo do dia a dia do trabalho, poxa, eu sei que eu vou chegar em casa e vou fazer uma coisa que eu gosto, eu sei que no sábado eu vou ter um compromisso que eu gosto, e que vai me trazendo essa energia. Exato, e assim, será que o problema, né, realmente é o trabalho ou é o tamanho da importância do trabalho na sua vida? Então, veja, não estava tendo espaço para atividade física, não tinha espaço para bons hábitos, não tinha espaço para hobbies, então, naturalmente, a sua vida era muito só o trabalho. E, consequentemente, qualquer coisa pequena, mais chata que acontece ali, vai se maximizar, vai mudar todo o seu humor, vai afetar todo o seu dia. Agora, quando a gente nutre outras áreas, o trabalho, ele deixa de ter esse peso tão determinante no nosso humor, nas nossas coisas. Né? E aí eu anotei uma coisa que me marcou muito, Fran, eu acho que foi um dos feedbacks que você me mandou que eu mais fiquei emocionada, assim, foi quando você me falou sobre a questão do comer emocional também, que era uma coisa que a gente começou a trabalhar, né, e eu não ataquei diretamente esta causa, né, do tipo, tá, vamos atuar aqui, mas a gente começou a te nutrir de outras maneiras, né? Então, você tinha uma questão de descontar as emoções no doce, por exemplo. Aí eu lembro um dia que você falou que você tinha passado, eu não lembro exatamente qual que era a ação, do tipo, mas fiquei sem vontade, ou não comi, eu me controlei. Eu lembro que eu te falei, é porque você está se nutrindo de outras maneiras. Então, você não precisa mais tanto disso. Então, a gente acabou conseguindo também olhar para isso de uma forma indireta, mas tratando realmente a raiz, do tipo, o que você buscava naquilo, né? Essa questão de descontado, eu mereço, meu trabalho não me abastece, não me preenche, eu preciso buscar esse preenchimento em outro lugar, né? Então, eu lembro que foi muito especial para mim quando você me mandou essa mensagem. Sim, agora já faz um tempinho, né, que a gente terminou individual, então eu não consigo me recordar 100%, mas eu acho que foi alguma coisa que você me falou no sentido da escrita, né, que a escrita é algo muito importante para mim, se eu não me engano foi isso, na hora que me deu ali vontade de comer por cansaço ou por tédio, enfim, durante o período do meu trabalho, eu fui para a escrita e comecei a escrever coisas nada a ver, assim, né, aleatoriamente, só para focar em outra coisa que não fosse a comida. E a partir dali também desenvolver essas outras alternativas para lidar com essa frustração, com esse desânimo, né? Então, por exemplo, obviamente no meu trabalho eu não posso pintar Bob Goods, mas o que eu posso fazer, né? E você foi me dando esses caminhos. Eu até brinco assim que eu lembro que antes de entrar na mentoria, uma das perguntas que eu te fiz no Instagram era a diferença de mentoria para terapia, né? Que eu tinha um pouco de dificuldade de ver essa diferença. E aqui não querendo falar que as coisas são iguais, né? Pelo amor de Deus, eu sou super fã de terapia, também me apaixonei pela mentoria, mas eu brinco que, assim, a terapia, ela faz a gente se esforçar sozinho para chegar numa solução. A mentoria acaba cortando um pouco esse caminho, porque tem o seu olhar e você pode nos dar respostas, né? A terapia, a gente tenta buscar respostas sozinho ali com um direcionamento, e você traz essas respostas e fala, e o que você acha de pensar nisso? Né? Então é isso que eu falo, eu acho que encurtou um pouco o caminho nesse sentido, de me trazer umas respostas que eu já vinha buscando há algum tempo e que eu não estava conseguindo encontrar. Né? Eu sabia o que eu precisava fazer, mas faltava
alguém falar assim, e se a gente tentar assim, sabe? Tenta colocar aqui. Ah, deu certo, não deu certo? Não, então vamos pensar numa nova estratégia, né? Então, foram coisas pequenas mesmo, de tipo, faz uma caminhada de 10 minutos antes de ir para o trabalho. Imagina, 10 minutos insignificante, faz diferença. Ouve uma música ao invés de ouvir um podcast, de consumir mais conteúdo. Ao invés de você ler no momento que você está sem job, no trabalho, que você está enchendo sua cabeça de mais coisa, vai escrever, que vai tirar coisa da sua cabeça para pôr para fora, né? Então, acho que tudo isso fez muito sentido, assim. E acho que principalmente esse processo de aceitação, né, Rá? De aceitar que tá tudo bem, que no meu trabalho eu não estou conseguindo agir com tanto propósito. Até porque, no fim das contas, é isso, né? No trabalho a gente tem que trabalhar para se sustentar, né? Então, assim, para viver bem. Então, conseguir separar essas coisas foi muito importante para mim, também para alimentar todas as outras áreas da vida, da roda da vida, enfim. Muito bom, adorei ouvir você falando sobre isso. Que bom que você teve essa percepção e essa questão de subestimar pequenas mudanças, eu até escrevi aqui que também foi um ponto. Então, isso do putz, eu já chego no trabalho, já me drena de energia, já fico muito cansada e tal. E aí eu perguntava, mas como que você vai para esse trabalho? Qual que é o seu trajeto? O que você faz enquanto você está nesse trajeto? E aí você relatava essas coisas, né? Do tipo, putz, já tenho transporte público, que é uma coisa que me estressa. De repente eu estou ouvindo um podcast, já consumindo um conteúdo, querendo absorver aquilo. E aí eu falei, vamos experimentar fazer coisas mais leves. Eu lembro até de falar, desce um ponto antes, né? Sim. De ônibus e tal. E na hora é natural, né? Do tipo, você fica meio assim, nossa, mas isso vai funcionar para alguma coisa? E na nossa vida a gente passa muito por isso, né? A gente mira muito em coisas muito drásticas que a gente tem que fazer. Então, ou eu tenho que fazer uma grande mudança, ou isso aqui não vai levar a nada, né? Ou eu tenho que começar a fazer atividade física e já ir todos os dias, ficar 1h30 na academia, ou não vai adiantar nada. E eu falo muito isso da repetição, da construção, da gente não se preocupar com o outro e olhar mais para o nosso processo, né? E acho que você fez isso muito bem. Então, também reforçar muito o papel da mentorada que está ali, né? E é uma coisa que eu falo desde o começo, eu falo até antes de começar, do tipo, a sua autorresponsabilidade é essencial, do tipo, se teste, né? Realmente se coloque em movimento, pelo menos tenta executar as coisas que eu proponho no seu dia a dia, faça os exercícios. Então, acho que você se entregou para o processo, né? Você se dedicou realmente ao processo, e é por isso que você teve um resultado tão positivo, né? Que você conseguiu realmente ter o seu objetivo cumprido. Sim. Só agradecer, né, também por toda essa oportunidade, por todo esse processo, foi muito bom. Eu que te agradeço pela confiança de também estar na mentoria em grupo, porque eu acho que na mentoria em grupo a gente consegue exercitar outras questões, a gente consegue contar com a ambiência, a gente consegue contar ali com a ajuda de outras pessoas, e queria te agradecer também por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntas aqui. Acho que falamos um pouco sobre tudo. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Não, eu acho que é isso, assim, eu acho que, assim, se eu puder, duas, assim, coisas finais, assim, acho que a questão da rotina, né, eu acho que cuidar dessa rotina foi algo foi uma coisa que eu nunca tinha olhado antes, e você trouxe esse olhar, e isso mudou muita coisa dentro de todo esse processo. E uma coisa que você falou bem mais para frente, assim, acho que talvez até na mentoria em grupo, que de trabalhar uma metodologia de vez por vez, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica tão desesperado para fazer grandes mudanças, né? E aí entra muito da rotina, né? Porque às vezes você mudar uma coisinha já faz diferença, mas a gente está tão no desespero para fazer grandes mudanças que a gente sai atirando para todo quanto é lado. E ter me permitido também falar, não, peraí, vou focar só nisso daqui. Quando você trouxe isso da metodologia, né? Vamos focar em uma por vez, porque eu acho que eu tenho muito essa. Nossa, se eu estou pensando em rotina, então eu quero estudar tudo que tem sobre rotina. Mas daí acaba, às vezes, em um ponto, uma atrapalhando a outra, né? Então, focar também em uma por vez, eu acho isso muito legal. Tá no processo e tá realmente focada no processo e depois vai incrementando outras coisas mais para frente, mas fazer uma coisa por vez. Exato. Isso eu falei mesmo na mentoria em grupo, do tipo, gente, já que estamos nesse processo de autoconhecimento, vivendo isso aqui, eu já vou indicar ferramentas, já vai ter exercício, já vai ter coisas, então
se dediquem, e eu acho que é uma tendência que a gente tem em tudo, né? A gente não quer perder nada, a gente não quer perder nenhuma oportunidade, a gente não quer ficar para trás, a gente quer abraçar o mundo e acaba não se dedicando o suficiente em nada, consequentemente não tem resultado. E muitas vezes acho que o problema é com a gente, né? E para comentar sobre essa questão da rotina, eu sou suspeita para falar sobre isso, né? Muito no impacto disso, né? Assim, tem provas visíveis do impacto disso, então nós somos o nosso maior ativo, independente se a gente trabalha para outras pessoas, se a gente empreende, né? Em todos os nossos papéis, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, é sempre a gente que está ali. É a coisa que todos os nossos papéis têm em comum. A gente, e como que a gente está, né? Então, cultivar uma vida além do trabalho também quer dizer se olhar, se priorizar em algum nível, fazer o que cabe na rotina hoje, né? Sim. Na frequência que cabe na sua rotina hoje. Então, fiquei muito feliz que realmente também foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar e que hoje você mantém sozinha também com constância. Sim, sim. Ai, muito bom, Fran, muito obrigada por este momento. Obrigada. Imagina, obrigada a você. E seguimos juntas sempre. Com certeza. Vamos em frente. Já falei que eu não te largo. E jamais, e eu também não te largo. Muito obrigada, viu? Um beijo. Imagina. Beijo, boa noite, bom descanso.